demais essa Simone, olha. Mas agora, quem já está me esperando é ele. Que, claro, antes do programa começar, a gente aproveita e faz uma pré-consulta, né? Porque justo hoje eu tô toda entupida. Que vergonha entrevistar o Dr. Jamal desse jeito. Bem-vindo mais uma vez. Que coisa boa tê-lo aqui. Olha, caminhando, doutor Jamal, caminhando, essa voz para apresentador é um negócio complicado. Mas fica tranquila que é você e milhares de pessoas. Da semana passada para cá, com essa mudança de tempo muito forte, né? Esfriou muito gente, aí o que aconteceu? Tá todo mundo ruim, né? Mas até devagarinho vai melhorando. Isso, né? É para essa época do ano, para esse período? É até comum, muito comum. Nós vivemos o pior período para o sistema respiratório. É o clima seco e frio. Então resseca as mucosas, a pessoa acaba não repondo líquido suficiente, porque eu sempre falo a mesma coisa aqui, né? De tomar água, mas a pessoa não toma água. Aí a secreção fica grossa. E é muito comum nessa época do ano também a gente ser pego de surpresa numa friagem, num vento, não levou a blusinha, não é? Que foi o que aconteceu comigo. É muito comum. Isso. Aí o que acontece? A pessoa fica ruim, né? E a gente tem que estar todo dia na nossa ativa, às vezes não consegue se recuperar bem, mas fiquem tranquilos, as viroses passam, fica tranquila você também. Vamos encarar com bom humor, né? Claro que sim, vai ficar tudo bem. E hoje a gente encara com bom humor e com um chazinho. Até eu ganhei um chazinho, ai, olha que o delícia. meu chazinho. Quentinho, você assim. Viu? Eu acho que esse aqui é de camomila de cidreira. Aqui. É uma delícia, deixa Sandrinha. Eu ver se tá bom vê se tá bom. Quentinho. Aí, deixa eu comentar com você o seguinte. Tá uma delícia. Bom, né? Muito quentinho? bom. Ô, delícia. Sandrinha, beijo pra você. Pra deixar a nossa pauta ainda mais gostosa. O doutor Jamal tá aqui hoje. Claro que a gente pode abrir o espaço, falar sobre essas doenças dessa época do ano, sobre essas viroses. Vocês mandem as perguntas, não tem o menor problema. Mas o assunto que a gente escolheu pra hoje é um assunto também bem comum. Desvio de septo. Eu comentei isso com você e eu tenho a impressão que todo mundo tem desvio de septo. Pois é, que coisa impressionante, não é? É mito, é verdade? Olha, é uma verdade. Assim, é muito importante esclarecer que desvio de septo, realmente, a grande maioria das pessoas tem, praticamente todas as pessoas. Mas o que nós devemos verdadeiramente reconhecer é qual é o desvio de septo responsável pelos sintomas e pelas complicações. Entendi. Então, se o desvio de septo não é ele que é o problema, ele está gerando problemas, nós temos que reconhecer isso. Entendi. E aí sim a gente toma as devidas condutas. Então, né? pode ser que tenha alguma pessoa que até tenha um pouco de desvio de septo, mas que não atrapalhe em nada. É a grande maioria das pessoas. É a grande maioria das pessoas. Como sempre a gente fala, eu não trato o septo, eu trato a pessoa que tem um desvio de septo. Perfeito. Não e é? para todo mundo entender que desvio é esse, que a gente não consegue observar olhando, né? É, mas uma coisa que eu queria falar também, sabe o que é? Todo mundo fala assim, doutor, eu tenho desvio de séptico. Ah, de séptico? Séptico. Doutor, eu tenho desvio séptico. Séptico é uma palavra errada para o desvio. Séptico significa que tem uma infecção. Então, é septo. Ok? Esta é a palavra. Septo, como está escrito aqui na tela. Exatamente. Septo. O que significa septo? Em latim vem de septum, que significa parede. Que então, o nosso nariz... Imagina uma sala, um quarto... Tem a porta de entrada do quarto, não tem? Imagina uma porta de saída do quarto. Tá. Então, vamos ver na nossa figura aqui, na nossa primeira aqui. A gente consegue mostrar aqui, olha aqui, ó. Nessa aqui, aqui está a entrada do quarto, que é o nariz. Sim. Conseguimos ver? Aí. Isso, aqui é a entrada do quarto e aqui é a saída do quarto. O ar, ele vai entrar por aqui e depois vai sair por aqui. As secreções vão... ser produzidas nessa região e vão drenar para cá, certo? Sim. Agora, entre um quarto e outro tem uma parede. Essa parede é o septo. É o septo. Então, imagina na sua casa você tem 2 quartos, certo? E tem uma parede no meio, ok? Mas naquele dia, na hora de fazer a parede, o pedreiro, ele fez a parede torta. Entendi. E agora? E agora, como é que você vai viver naquele quarto com a parede torta?
certo? É difícil. Não é difícil? É Bem estranho. difícil. Você não Agora, consegue circular lá dentro? Do que é não feito dá, né? esse septo? O septo... Não é osso. Agora a gente pode ver na nossa Vamos imagem colocar aqui. o nosso vídeo. A gente tem um vídeo muito legal que vai mostrar esse desvio. Agora, não é osso, O septo né? é osso. Na parte da osso? frente é cartilagem. Na parte de trás ele é osso. Então ele tem uma constituição mista. São as duas coisas, Olha. cartilagem e osso. E a pessoa pode ter o desvio tanto na parte da cartilagem quanto na parte do osso. Entendi. E uma coisa muito legal para vocês que estão em casa saberem também. Vamos gente, fixa aqui a imagem aí. Isso. Desvio de septo de fora do nariz, a pessoa que tem o nariz torto, não necessariamente quer dizer que o septo dentro é torto também. Ah, é? Pode Muitas ser vezes, aí o outro ossinho. Exatamente. Às vezes a parte externa tá torta e a parte interna não. E o contrário, às vezes a parte interna é muito torta e você olha a pessoa por fora não tem. E tem muita gente que aproveita a cirurgia do septo para dar uma arrumadinha no nariz, Exatamente, né? o que é muito bem-vindo para quem precisa, né? Olha, legal. Agora, a questão é, se você, digamos, está com o nariz perfeitinho por fora e respira mal, não, meu nariz é perfeito, eu não tenho desvio. Não é assim, pode ser que tenha. Olha, e a gente vai entender como reconhecer tudo isso. Exatamente. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, aqui, né, Pode rolar. esta é a região do septo. Ó, o vídeo está mostrando a relação com os seios da face. Certo. Né? E esse septo, como eu disse, então, ele tem a parte de cartilagem e a parte de osso, e ele tem que ser mais ou menos vertical. Tá. Mais ou menos, mas todo mundo tem um pouquinho, né, de alteração, que às vezes pode ser... Vamos parar um pouquinho o vídeo aqui? Existe isso? Isso é o mais comum. Jura? Muito comum. É bem torto. Bem torto, isso é extremamente comum. Essa região aqui, olha, entortou. E o que é importante é que essa tortuosidade pode levar, então, ao estreitamento do canal do nariz, da fossa nasal, que leva não só à dificuldade da respiração, como à dificuldade da drenagem das secreções. Como as secreções não drenam, elas acumulam. E quando elas acumulam, gera sinusite. Entendi. E aí aqui pode ter secreção e ficar tudo dolorido. Pode ter secreção e ficar tudo dolorido e cronicamente a pessoa ficar sofrendo. E uma situação extremamente comum, quem está nos assistindo aí em casa, a associação do desvio de septo com rinite alérgica. Ah, é comum? Muito comum. Aí o que acontece? A rinite alérgica, ela predominantemente atua nas conchas nasais, que nós chamamos, e faz a concha crescer. Aí, desvio de septo com concha nasal crescida. Aí tampou todo o espaço. Aí tampou todo o espaço. E eu lembro sempre lembrar que quando tampa a passagem de ar e a drenagem das secreções. Então, não é um quadro respirar horrível. é óbvio, mas não drenar as secreções não é tão óbvio. Então é muito importante a gente saber o que a gente vai fazer. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar uma perguntinha do público? Vamos colocar na tela. Gente, muito legal esse vídeo. Parabéns. Acho que foi a Juju que produziu, ficou muito bacana. Muito legal. Cris Lopes, um beijo pra você. Vamos lá. Desvio de septo pode interferir na fala? Vamos responder. Já me já, conta. Volto já. Que pauta bacana, né? Agora o negócio é o seguinte. O lance do septo interferir na fala é um problema, principalmente para profissionais que trabalham com a voz, como eu, como cantores, etc. Interfere, né, doutor? Interfere muito, porque a fala, a nossa voz, a fala, ela depende de toda uma caixa de ressonância que nós chamamos, que é formada pelo nariz, é formada pela estrutura da garganta, dos seios da face. Então, não há dúvida nenhuma que interfere na fala, sim. E muitas pessoas me perguntam assim, mas se eu operar, então, vai corrigir meu septo, vai mudar a minha voz? Aí o que eu respondo? Vai mudar, vai ficar normal, né? Aí vai ficar bom, né? Vai ficar normal. Então muda mesmo, a pessoa nota uma mudança. É bastante comum a pessoa notar uma mudança, especialmente no timbre de voz, né? No timbre da fala da pessoa. A pessoa que está escutando, ela vê que mudou um pouquinho, fica, sem contar de repente, os enormes benefícios, né? Uma voz mais, assim, aveludada, uma voz mais... Ela fica menos fanhosa, ela fica menos tipo, menos
menos o que eu estou hoje, menos anasalada. Exatamente. Né? Propriamente hoje. Você disse muito bem, que você está, não que você é. As pessoas que têm desvio de septo são, né? A voz dela é uma voz ruim. A pessoa está todo dia, tipo assim, como eu tô. Todo dia ruim, exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta importante. Diretor, a gente pode voltar ao nosso vídeo, só numa parte para a gente mostrar, na parte que mostra o desvio, porque é o seguinte, você explicou que existem vários tipos de desvio. Isso. Como a gente consegue, então, indicar uma cirurgia? O que você tem que observar? Como tem que estar esse desvio para que seja um desvio de septo aí, que passe pela cirurgia para correção? Porque não é todo mundo, então, que vai ter essa indicação. É a grande minoria que tem a indicação. Em primeiro lugar, é necessário fazer um exame muito detalhado, um exame clínico detalhado, especialmente um exame com vídeo que a gente faz. Que coloca a câmerazinha, Que coloca a câmerazinha, chama-se nasofibroscopia, né? E esse exame, junto com a avaliação do sintoma clínico e junto com a avaliação também das conchas nasais, como eu mostrei para vocês, da sinusite, do grau de rinite alérgica, se tem ou não. Então, é um conjunto a avaliação da indicação da cirurgia, né? E eu digo sempre para a pessoa, infelizmente, para quem tem um desvio muito problemático, a indicação da cirurgia não é se precisa ou não, é quando, né? Porque o desvio vai ficar igual. Desvio é osso e cartilagem. Então, daqui a 1 ano, 2, 5, 10, o que vai acontecer? O desvio está lá. Entendi. Agora, tem uma idade que pode ser uma idade melhor para operar? Olha, nós recomendamos a cirurgia se a pessoa tem um desvio de septo sintomático com repercussão clínica, o quanto antes a cirurgia. Criança, inclusive. Criança, inclusive, cada vez mais nós temos dado muita atenção à respiração pelo nariz para criança, em geral acima dos 10 anos. Criança muito pequena, não. Melhor segurar e esperar aí até... A gente espera porque mesmo uma criança de 10 anos, quando ela cresce, o desvio pode voltar. Porque a cirurgia em criança pequena, ela é minimamente invasiva. Mesmo no adulto, mas na criança mais ainda. E aí o que acontece? Talvez tenha que operar de novo. Então, se ela é muito pequenininha, a gente costuma esperar. E mesmo porque os desvios intensos em criança muito pequena são incomuns. Os desvios vão surgindo com o crescimento. Como é que surge o desvio? Vamos ver como é que surge o desvio? Claro. Tá aqui o nariz, não tá aqui o nariz? Tá o nariz. Aí a pessoa tá crescendo, não é? Então, a criança é pequenininha, ela vai crescendo. O septo vai crescendo junto, ok? Mas o septo, se ele crescer mais que o nariz... Ele entorta. Ele entorta. Entendi. Então, se o comprimento linear do septo for maior do que o dorso do nariz, aonde ele tem que caber, ele vai entortar para um dos lados. E é genético, doutor Jamal? Existe um componente genético muito forte, sem dúvida nenhuma, no desvio de septo. A genética é impressionante, né? É impressionante. Em tudo a gente tem que considerar. Agora, o importante, a mensagem é o que você falou. Não é o desvio de septo em si que indica ou não uma correção. É a relação entre o desvio de septo, as conchas nasais, se tem ou não pólipos, sinusite, as consequências, o quadro clínico associado. Se a pessoa respira pela boca o tempo todo. Se é respiradora bucal, se ronca, se tem apneia do sono. E aqui... Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma perguntinha do público. Isso. E vamos falar sobre a cirurgia, né? Porque o pessoal quer saber. Vamos falar sobre a cirurgia. Então vamos colocar uma perguntinha. Eu queria saber onde é que quebra, não quebra. Nós vamos mostrar. Como é que desentorta isso aqui, né? Exatamente. Então vamos colocar uma perguntinha do público e eu volto pra gente falar da cirurgia. Olha lá, que linda! É a Rosita, um beijo pra você. Ai, Comine, adoro. O ronco pode ser provocado pelo desvio de septo? Acabei de falar, né? Amo você falar. Nós vamos explicar. De amigas, acho que foi até minha cunhada que falou isso. Ela não respirava. E aí ficava pingando aqueles negócios todo dia, ó, pinga aqui, pinga ali. Veneno. E aí vicia no negocinho, no remedinho. E não adianta nada. Não. Só alivia naquele momento, é absorvido pelo sangue, dá hipertensão arterial, arritmia cardíaca, sangramento, perfuração. É uma desgraça. Esses vasoconstritores são muito ruins, né? Agora, o ronco tá ligado ao septo, então? Sem dúvida nenhuma. Ronco, em primeiro lugar, sempre lembrar que ronco é um sinal que a pessoa pode estar tendo apneia do sono, que são paradas respiratórias. Então, ronco é um barulho, mas a apneia é uma doença. Sem dúvida nenhuma,
toda vez que nós vamos avaliar um paciente que ronca ou que tem apneia do sono ou os dois, nós precisamos avaliar o nariz. E muitos pacientes têm desvios de septo e esses desvios de septo são os causadores do ronco e apneia do sono, mas não são todos os pacientes. De qualquer forma, qualquer tipo de tratamento para ronco ou apneia precisa passar pela avaliação do nariz. Perfeito. Então, o ronco pode ser causado pelo desvio de septo, Rosita? Pode sim, mas nem sempre corrigindo o desvio de septo acaba o ronco, porque o ronco tem outros fatores associados também. Tem que procurar o médico. Tem que procurar o médico otorrinolaringologista. Vamos para a parte do vídeo que tem aí a parte tortinha. Doutor Jamal, conta pra gente. Então, eu falei que o comprimento linear do septo desviado, né, que nós vamos ver aqui, o comprimento dele é maior do que o continente. Então, se você pegar de cima para baixo, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, não é? Agora, o que eu vou fazer? Eu não consigo, quando ele está torto, eu não consigo empurrar ele para o meio. Entendi. Eu não consigo empurrar. Eu preciso tirar algum fragmento, porque o comprimento dele é excessivo. Entendi. E sem tirar esse fragmento, eu não consigo fazer essa correção. Então, essa correção, ela é feita através da retirada de fragmentos do septo. Não é, por exemplo, esse pedaço inteiro? Tem pacientes que a gente não consegue devolver, Carol. Tem pacientes que a gente tem que retirar pedaço. Agora, corrigindo só o desvio de septo, vai alterar a estética de nariz? Não, porque o desvio ele fica dentro. Vamos voltar aqui para essa imagem de novo? Conseguimos ver aqui? As paredes, então. Isso, então, aqui é a parede externa que pode dar alteração estética e a maioria dos desvios é aqui. Então, se eu corrigir aqui, não vai mudar nada aqui fora. Então, quando a gente opera, a pessoa chega no quarto e fala assim, ué, mas já operou? Nossa, tá igualzinho como estava antes. Por fora sim, mas por dentro houve a correção. E dá para fazer uma cirurgia com também a parceria de um cirurgião plástico, caso a pessoa queira mudar o nariz. Extremamente comum, e eu chamo a atenção aqui do contrário, que é tão importante e nem sempre as pessoas fazem. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia estética, avalie antes com o otorrino, porque muitas vezes um desvio de septo pequeno, que não era significativo, quando a pessoa faz a cirurgia plástica e diminui o tamanho do nariz, o que acontece depois? Nariz lindo e respiração péssima. Entendi, é verdade. Extremamente comum. Então, muito cuidado, quem vai fazer uma plástica de nariz, avalie sempre com o otorrinolaringologista antes. Agora, a cirurgia, a primeira pergunta, né? E o risco da cirurgia? É como qualquer cirurgia. É como qualquer cirurgia. Precisa de uma avaliação pré-operatória bastante detalhada, é necessário que o médico tenha experiência suficiente, o hospital adequado, materiais. Então, riscos sempre existem e sempre existirão. Mas deve ser feito em hospital, claro. Eu prefiro sempre fazer em hospital, nunca faço em clínicas. E a segurança da cirurgia, ela está relacionada especialmente a uma boa avaliação pré-operatória, a um bom intraoperatório com todos os equipamentos, anestesista de confiança, tudo certinho. Carol, eu falo sempre, o meu paciente não pode ficar bom, ele não pode ficar ótimo, ele tem que ficar perfeito. Porque nós não podemos abrir mão da perfeição quando nós estamos falando em cirurgia. O paciente tem que ficar perfeito. Então, eu preciso de todos os recursos para que, naquele momento, porque eu não tenho duas chances na cirurgia, só tenho aquele momento. Agora, falando assim, retomando um pouquinho da cirurgia, que tipo de anestesia, então, é nesse caso? Ela pode ser local ou geral. Eu faço sempre com anestesia geral, porque isso gera um conforto maior para o paciente e eu consigo trabalhar melhor. Perfeito. Então, não gera aquelas lembranças que o paciente às vezes fala, eu fiquei mexendo. Senti alguma coisa? Senti alguma coisa, então eu não faço isso. E muito importante... E depois o pós-operatório. O pós-operatório, todo mundo olha e fala assim, mas existem várias técnicas de correção de desvio de septo, né? Obviamente, cada cirurgião tem o seu perfil de trabalho, mas o meu perfil é fazer uma técnica videoendoscópica, a qual permite que o paciente acorde sem a necessidade do tampão no nariz. Quem já ouviu falar desse tampão no nariz? Inclusive, eu já vi todo mundo que eu já vi que fez com tampãozão. Acorda com aquele negócio terrível, na hora de tirar
A técnica cirúrgica que eu utilizo não precisa, há anos já que eu não utilizo, porque nós fazemos a cirurgia vídeo endoscópica, é uma videocirurgia, a gente consegue cauterizar, dar os pontos todos. Que legal! Então, é um tipo de técnica que gera muito menos desconforto para o paciente no pós-operatório. Muito legal. E você falou muito bem do pós-operatório. Então, eu sempre insisto em cirurgia que nós temos 3 momentos da cirurgia de igual importância, gente. Olha só, o pré-operatório, no qual eu tenho que avaliar muito bem esse paciente, ter certeza que clinicamente ele pode ser operado, qual é o planejamento da cirurgia, o que eu vou encontrar, o que eu vou fazer. Perfeito. O intraoperatório, que tem que ser absolutamente perfeito, e o pós-operatório, que é complicado porque o paciente não está sob meu controle na minha frente. O que não ele pode está fazer, na casa doutor? dele. Não pode fazer atividade física, tem que ficar de molho. Eu falo para o paciente, tem que ficar em câmera lenta lá, sentadinho na sua casa. Não pode comer comida quente, tem que ser comida a temperatura ambiente ou gelada. Existem vários medicamentos que são prescritos no pós-operatório, mas especialmente a lavagem de nariz, remover sangue, crostas, coágulos. Em quanto tempo aquele narizinho tá ali, de novo, bonitinho, sem inchaço? Então, sem inchaço total, leva por volta de 3 meses, sendo que o período pior são os primeiros 15 dias. Agora, todo mundo que operou aí o desvio de septo que eu conheço fala que é outra vida. Qualidade de vida, dormir bem, respirar, enfim, poder fazer atividade física respirando o ar, enfim, tendo mais resistência. Sentindo mais o cheiro, se alimentando melhor, tendo um sono muito melhor. Muitos melhoram o ronco, ou se não melhorar, permite outras etapas do tratamento do ronco. Então, avaliem bem, tenham confiança no seu médico, faça tudo o que for necessário para, se tiver um desvio de septo e for cirúrgico, fazer o que for melhor para você e como ou a gente para o seu viu, filho. Ficou muito mais fácil com o vídeo, com a ilustração, a gente entender o que é esse septo. Que é uma parede que às vezes entorta, e paciência, vamos corrigir, não é? Agora, ele é demais, né? Mais uma vez, só posso agradecer, Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista. Quem quiser, tem o site clinicajamal.com.br, tem outro site jamal.com.br. jamal.com.br, e lá você entra nas redes sociais direto. Com certeza. E acompanha todo o trabalho, toda essa experiência. Grande médico. Parabéns, adoro você. Obrigada. Sempre. Obrigado e melhora. Para a próxima vez vai estar melhor. ótima, com Obrigada. certeza. Um beijo, doutor Jamal, que máximo. Tá vendo?